o local mais solitário do mundo é a cruz. Na cruz se fica sozinho como em nenhum lugar. Pendurado, nem bem pertencendo à terra, nem bem levado ao céu, sem roupa nenhuma, sem amigos, sem família, certamente por ser maldito, sem Deus, e dali a pouco sem vida. Quem está na cruz está sozinho como ninguém. Não existe solidão maior do que essa. Mas é por isso que você está aqui absolutamente sozinho. Você não está com tanta gente como pensa. Está absolutamente só, pendurado na cruz. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Você não tem nada. Você está sozinho, como Jesus, pendurado na cruz. Você não tem mais família. Mas eu pensei que esse Enoque era sobre família. E todos os palestrantes, assim, com a graça de Deus, têm ajudado. Agora você está saindo fora do assunto. Você está falando que nós não temos nada. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Nós estamos sozinhos na cruz. E se porventura nós viermos a ter pai, mãe, mulher, filhos, não pode ser em desobediência a essa passagem. Não pode ser. O único jeito agora de eu ter pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e uma vida, o único jeito de eu ter estas coisas é através da mediação de Jesus. É como se você estivesse sentado aí e estivesse sozinho. Você está sozinho. Você está na cruz, pendurado. Mas aí, você está em Cristo. Está com Jesus naquela cruz. Aí, através de Jesus, como se tivesse um círculo ao redor de você, aí você se relaciona através de Jesus com os outros. Qualquer relacionamento, agora, é pela mediação de Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que a si mesmo, assim, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Estamos sozinhos, porque nós agora estamos com Cristo, e não há mais nenhum relacionamento imediato. É uma ilusão pensar que eu consigo me relacionar com a minha esposa, com os meus amigos, com o meu trabalho, com a minha vida, como era antes. Não. A gente perde tudo e morre na cruz. E aí, tudo depois é através de Jesus. Tudo. Tudo é mediado por Jesus. Se eu sou filho, eu tenho aquele respeito a meu pai através da mediação de Jesus. Se sou marido, é pela mediação. Cristo se interpõe entre eu e a minha esposa. Somos dois solitários, mas aproximados pela mediação de Jesus. O pai se aproxima dos filhos pela mediação de Jesus. E aí nós continuamos. Ele é não só mediador entre Deus e os homens, mas uma vez que todos estamos solitários com Ele na cruz, agora Ele nos leva à vida em todos os seus aspectos. E se nós vamos administrar bem os valores da família, os valores pessoais, temos que pensar exatamente como Jesus pensa. Na verdade, quem tem que ter a nossa família é Deus. Nós perdemos a família. Nós nunca temos mais nada. Nada do que temos é nosso, nem nossa vida. Se temos vida, existência,
é pela mediação de Jesus. E é por isso que a igreja, então, e a família não podem ser separados. Não é possível pensar que há um discurso de Jesus, como todos os oradores aqui têm enfatizado, baseando-se no Evangelho. Não há um discurso para a igreja e um discurso para a família. Não há um discurso assim, como se faz em casa e como a gente ensina a vida cristã. As coisas são inseparáveis. Mas sobre a questão de valores especificamente, às vezes há um engano de pensar que se pode separar as coisas. Quer ver uma coisa? Imagine uma igreja, uma congregação que só pensa em acumular patrimônio, e posses, e bens, e terrenos, e ações, e uma conta gorda. Imagine uma igreja assim. Seria uma igreja de Jesus? Não. Mas, como é que tem famílias em que a preocupação é, eu quero deixar uma boa herança para o meu filho. Eu quero deixar para o meu filho uma profissão, onde ele se saia bem, onde ele possa acumular patrimônio. Para a igreja não presta, mas para a família presta? Ou talvez o valor seja aquele outro. Já pensou se chega um irmão e vê, qual é a marca da roupa dele? Sei lá, eu nem sei a marca, mas alguma coisa aí, muito famosa. A calça é Lee, eu não sei se isso existe ainda. A calça dele é uma calça Lee, não é? Esse entra. Mas veja a etiqueta daquela calça. Não é, comprou na feira. Então senta no banco lá, ou então fica aqui no estrado dos meus pés, não é? Bom, nós já acharíamos chato uma igreja ficar examinando que tipo de marca, mas se a família fica correndo atrás, essa roupinha tem o jacaré, ou tem a borboleta, ou tem uma girafa, bom, a família está procurando. O que não vale para a igreja, vale para a família. Minha filha tem que usar essa roupa, meu filho tem que usar esse tênis, porque é isso aí que vale. Nós estamos ensinando uma coisa na igreja que não importa como a pessoa vem, nós acolhemos, mas na família, não, você tem que ter um jeito assim, um pouco mais sofisticado. Dois pesos, duas medidas. Já pensou aquele pregador que pusesse um anúncio na revista Edificação? Pregador experiente procura a congregação que pagar mais caro, que pagar melhor salário. Por favor, entre em contato. Bom, nós vamos dizer, esse cara é um mercenário, sem vergonha. Mas aí eu digo, filho, faça essa faculdade porque isso dá dinheiro, viu? Aí é que você vai se dar bem. Não faça outra coisa, você vai morrer de fome. Bom, eu fico bravo porque o pregador é mercenário, mas eu ensino meu filho a ser mercenário. Ou vai longe. Já pensou uma igreja que fica só cuidando do prédio? Chega o irmão, estou passando necessidade. Meu irmão, me desculpa, mas nós vamos pintar hoje o prédio e não tem dinheiro para te ajudar com a sua cesta básica. Bom, essa igreja é uma igreja maligna, não é? Mas imagina, a família não ter dinheiro para ofertar a Deus porque comprou um carro novo, está pagando a prestação. Não, o cristão não pode ter processo na praça, não é? Deus não processa, então não dá na oferta. Bom, é mais ou menos isso. Então, a família não é mais nossa, tem que ser de Jesus, senão vai haver dois pesos, duas medidas. O que vale para a igreja é muito bom, mas a família vive de outro jeito. Essa ambiguidade, que na verdade é uma dissimulação, uma hipocrisia ou um engano, tem que acabar. Os valores da igreja, da família tem que ser um só, porque na verdade são os valores de Jesus. Nós não temos mais nada, nós não temos nem vida, nós estamos mortos. E se nós não nos fundamentarmos em Jesus, não buscarmos os valores dele, administrarmos as coisas como ele administra, caímos nessa hipocrisia que qualquer um desmascara rapidamente. E evidentemente nós não queremos cair na hipocrisia, e tudo que tem se falado nesse Enoque, tem sido o esforço de nossa irmandade, é de ver a coerência do segmento, de seguir, de ser discípulo de Jesus. Então, toda a palavra dita por Jesus aos seus discípulos é palavra para a família cristã. É assim que vive a família cristã, porque é uma família de membros solitários, pessoas penduradas na cruz, que só se relacionam dali para frente, porque estão em Cristo, dentro de Cristo, por causa de Cristo, através das normas de Cristo, é que eles vivem. Um texto que talvez nos guie nesse processo, existem muitos,
é Mateus capítulo 6. Inclusive que vários irmãos, evidentemente sem combinar, resolveram todos trabalhar o Sermão do Monte e outros ensinos de Jesus. Mas dá para ver nisso uma convergência de pensamento. Todos estão entendendo que o fundamento da nossa fé é uma pessoa. É a pessoa de Jesus. E todos vão para lá como a base, a fonte fundamental da atuação. Esse trecho de Mateus capítulo 6, versículos 19 até o 34, é notório por ensinar a administrar bem os valores. E ele vai dizer nos versículos 19, 20 e 21, que o tesouro da família, que o tesouro do discípulo, que o tesouro tem que ser o tesouro de Jesus. O tesouro tem que ser o tesouro de Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Já viu Jesus dizendo para os seus discípulos: eu queria tanto dar para vocês o que eu não tive? Já viu essa frase de Jesus? Evangelho qual? Capítulo qual? Versículo qual? Eu não lembro, mas eu já vi gente citando isso como princípio decorado, está no coração, como ontem nos falou o Valentim, mas não está no coração, mas não devia estar. Não é para dar para os meus filhos o que eu não tive, se essas coisas são coisas materiais. Sim, é para dar para os meus filhos uma vida cristã, que talvez eu não tive desde aquela idade, porque me converti mais tarde. Sim, é para dar para os meus filhos consagração a Deus. Mas na verdade, eu nunca vi Jesus dizendo para dar para os discípulos o que ele não teve na infância. Na verdade, o que se percebe é que Jesus deu sim a Deus tudo que ele deixou de ter, tudo que ele não teve, toda a sua privação, todo o seu sacrifício, tudo aquilo que ele deixou no céu, tudo aquilo que ele deixou aqui na terra. Sim, isso ele deu a Deus. O tesouro de Jesus nunca foi nada a que ele pudesse se apegar. O tesouro de Jesus sempre foi o céu. Quando alguém morre, o que nos consola? O paletó dele é bonito, né, no caixão. É isso que consola? Olha, mas ele tinha um carro que precisa ver na garagem. Não. O único consolo, às vezes até falsamente falado, ou verdadeiramente falado, olha, essa pessoa tem uma recompensa com Deus. Não é isso? O único consolo para um morto é a recompensa por vir. Mas, gente, nós já morremos. Está todo mundo morto aqui. A única recompensa nossa é o porvir, é o tesouro no céu. E se nós nos enganamos e pensamos que estamos vivos, é uma grande ilusão. Seria como ficar lá, mas chegar para o morto no caixão, e como é que vai o seu carro? Gostou da fazenda e sua casa? Está aproveitando deles? E o cara está apodrecendo ali. Não faz sentido. O tesouro é no céu. O tesouro de Jesus era vislumbrar a glória que ele teve com seu pai e que ele ia ter com seu pai, uma vez consumada a sua obra. O problema é que o mundo está nos dizendo para acumular coisas aqui. E nós não devemos acumular nada aqui. As coisas desse mundo são que nem maná. Lembra do maná? Acumulou, estragou. Se guardar, estraga. O Tiago diz que no dia do juízo final, Deus vai entrar na sua casa e abrir o seu armário. E olhar quantas roupas estão com traça aqui. Vai pegar a sua conta bancária, veja o saldo como estava alto. E são as provas do crime. Veja como você era ganancioso. Tinha e não usou. Acumulou para quê? Para deixar um bom criminoso. Elimina todas as provas do crime. Jogue fora a prova do crime. Dê para todo mundo essas coisas. Que o seu armário e a sua conta estejam vazias no dia que Cristo voltar. Porque o tesouro é aquele e não esse. É para usar essas riquezas da iniquidade
para fazer amigos para a eternidade, para que esses um dia nos recebam nos tabernáculos eternos. Mas evidentemente, ficar tentando comer maná podre não vai ajudar a saúde. Na verdade, aquele armário vão ser as provas do crime no dia do juízo final. Um cristão ganancioso é uma contradição. O tesouro de Jesus é para ser o tesouro do cristão, é para ser o tesouro da família, não existe outro caminho. Nós estamos nus na cruz, não temos nada. Nus viemos a esse mundo, nus sairemos dele. Não tem outro caminho. Além do tesouro ser o tesouro de Jesus, versículos 22 e 23 diz que os nossos olhos têm que ser os olhos de Jesus. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Vocês estão vendo essa bananeira aqui? Vocês estão vendo aqui, bem ao meu lado, uma bananeira? Quem está vendo, por favor, levante a mão, deixe-me ver. Quem está vendo a bananeira? Ninguém vê a bananeira. Mas imagine se você estivesse vendo. Nós rapidamente levávamos você para fazer um exame da vista ou da cabeça, não é? Porque não tem bananeira nenhuma aqui. Eu sou assim um pouco feio, mas ainda não pareço com bananeira. Então, mas aqui ao lado não há nada disso. Um olho que vê uma ilusão não presta para nada. Mas hoje em dia, há tantos olhos olhando para o que é ilusão, olhando para coisa que não tem valor, e todo mundo acha bonito. Está enxergando bem. Porque o alvo da pessoa, às vezes é um alvo puramente material, um alvo puramente escolar, um alvo puramente, assim, profissional. A coisa que eu mais quero dar para os meus filhos é uma boa educação. Eu me esforço, eu gasto todo o meu dinheiro para eles irem para a escola. O alvo é dar para minha filha um jeito bonito, formoso de ser, roupas bonitas e assim por diante. Os alvos são, se os alvos forem maus, como diz aqui, não tem jeito. São os alvos, a lâmpada da família. Se os teus alvos forem bons, toda a tua família será luminosa. Se porém os teus alvos forem maus, toda a tua família estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Os alvos da família não podem ser a menina ser bonitinha, o garoto ser bom esportista ou bom profissional, a família toda ser rica e haver assim algum bom, uma aparência de sucesso conforme os critérios do mundo. Os olhos de Jesus sempre estiveram voltados unicamente para fazer a vontade de Deus. O olho mau aqui é o olho invejoso, o olho que quer coisas. Mas o olho de Jesus nunca quis nada a não ser a cruz e fazer a vontade do seu Pai. Por isso, nosso alvo tem que ser o mesmo. Eu tenho que dizer para a minha família, para o meu filho, para a minha filha, para a minha esposa, nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus. Pode ser que não dê certo de vocês estudarem bem ou mal, pode ser que nós não tenhamos grandes coisas, mas o nosso alvo é fazer a vontade de Deus. Talvez eu morra pobre, miserável, recebendo metade da aposentadoria. Mas não tem problema, porque o alvo não era terminar rico, confortável, estabilizado. O alvo é fazer a vontade de Deus. Por isso, tem que ter os olhos de Jesus. Se nós ficarmos olhando para o que não existe, esse olho não presta. Tem que olhar somente para a vontade de Deus. Tem que fazer ainda, como diz o versículo 24, o trabalho de Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar outro, ou se devotará a um e desprezará outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Talvez se os arqueólogos cavassem lá no prédio da igreja de Laodiceia, do fim do primeiro século, e achassem um manuscrito adulterado do Evangelho de Mateus, talvez dissesse lá assim: ninguém pode servir a dois senhores. Arranje uma agenda para poder dividir o tempo entre um e outro. Aí você pode servir a dois senhores. Talvez houvesse essa tentativa de dividir as coisas, mas evidentemente Jesus tinha um trabalho só. E nós não devemos nos enganar
que nos anos da sua carpintaria, ele pensasse diferente. Ele tinha uma coisa só na mente. Com 12 anos ele sabia onde ele devia estar, na casa do pai dele, cuidando das coisas do pai dele. E com 30 anos ele estava assim, e quando morreu na cruz estava assim. O trabalho de Jesus sempre foi um só. E nós podemos fazer muita coisa, podemos estar na carpintaria, ou podemos estar pregando o evangelho. Mas uma coisa só, é o trabalho do cristão. Se o trabalho da família for o trabalho do pai, for o progresso do bem-estar, for o lazer, for ter coisas, for passear, a família perdeu o rumo. Não trabalha como Jesus, segue a um outro Senhor e tenta agendar os tempos. O radicalismo com o qual Jesus nos convida é o radicalismo de colocar o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro, todo para Cristo. A família tem que entender, o pai, a mãe, os filhos e até os agregados, que essa turma aqui está aqui para servir e fazer o trabalho de Deus. O resto vai ser feito na eventualidade. Não é tão importante. De fato, uma coisa só é importante. E essa família tem o mesmo trabalho de Jesus. Não há diferença entre obreiro tempo integral, obreiro tempo parcial. Todos estão chamados a uma integralidade de serviço a Cristo, onde quer que estejam. E é por isso que não pode haver na família esse titubeio entre o serviço a Deus, na igreja, no prédio, ou na reunião, ou sei lá quando, e o serviço da família para a família, no lazer, no bem-estar, nas posses, na compra, no estudo, no trabalho. Não pode haver nunca isso. O trabalho de Deus é o trabalho da família, é a única coisa que nós realmente queremos fazer. Além disso, o sustento da família, de acordo com os versículos 25 até o 34, é o sustento de Jesus. Ele vai dizer sobre não ficar preocupado com muitas coisas, que há preocupação sobre a vida, comida, bebida, o que vou vestir, como vou me cuidar. E Jesus disse, não se preocupe. Lembra daquele versículo que Jesus deixou os discípulos lá no poço de Samaria e foi correndo para a cidade comprar comida? Vocês lembram? Que ele estava preocupadíssimo, fiquem aí que eu estou com uma fome danada, eu vou lá pegar a comida e já trago. Lembram disso? Lembram daquela outra ocasião em que Jesus ficou extremamente preocupado e falou, vamos ajudar a Marta agora. Está fazendo o almoço, está preparando para... Vamos todos trabalhar no almoço. E aí depois nós podemos fazer o que der no tempo de sobra. Lembra desse versículo também? Eu espero que não, não é? Porque evidentemente Jesus era a pessoa menos preocupada com comida, com roupa, com as preocupações necessárias, essenciais. É um homem menos preocupado com isso que se vê na Escritura. E alguém vai dizer, isso é Jesus, não é? Bom, se não for eu e se não for você, então é brincadeira. Então não estamos na cruz. Então somos observadores da cruz. Estamos ao pé da cruz dizendo, por que será que ele morreu? Não sei. Morremos na cruz. Estamos com Jesus na cruz. Estamos na vida de Jesus aqui. E não é para ficar preocupado, porque Deus vai prover. Ninguém vai ficar vagabundo. Mas evidentemente a preocupação com o trabalho, com as coisas não pode ser fundamental. Buscai, pois, em primeiro lugar, seu reino, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tem que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar, Deus, sua vontade, relacionamento com Ele. Em segundo lugar, a esposa, como companheira, como alguém que está trabalhando junto no reino. Em terceiro lugar, os filhos, como discípulos. Também a esposa, mas os filhos como discípulos estão sendo criados para sim terem condições de servir a Cristo melhor do que nós. Em quarto lugar, a igreja, a comunidade, o povo de Deus. Em quinto lugar, o trabalho. Se um homem disser qual é o seu trabalho, ganhar o pão, ele pegou o quinto item e virou tudo, está fazendo aquilo. Ele de vez em quando vai dar atenção para a esposa, ocasionalmente vai encontrar com esse sujeito chamado filhos, talvez visite a igreja e não conhece a Deus.
É mais ou menos assim. Se o trabalho não for a quinta prioridade, ou talvez mais embaixo, talvez alguém tenha uma lista melhor que essa, nós realmente não estamos pensando como Jesus. Não estamos na cruz. Alguém nos disse, desça da cruz, e nós descemos rapidinho para nos salvar. E evidentemente, quando alguém faz isso, abandonou o mestre. Deixou de estar solitário. Agora ele está bem acompanhado. Largo caminho, estrada espaçosa, porta grande. E você sabe para onde ele vai. É assim que nós temos que lembrar de que em primeiro lugar é Jesus. Em segundo lugar a família. E veja, mas você pôs a igreja em quarto lugar. Sim, porque é para buscar o reino de Deus e a retidão, a justiça, o procedimento correto concernente a esse reino. E o reino de Deus é muito mais amplo que a igreja de Deus. O reino de Deus diz respeito a tudo aquilo que coloca o homem debaixo da soberania, do controle, da obediência a Deus. E estar debaixo desse controle é colocar a sua esposa como a sua primeira responsabilidade. Seus filhos como sua segunda. A comunidade cristã, de fato, eu estou falando errado, né? Deus, a esposa, aí sim os filhos, depois o trabalho com a comunidade dos discípulos. Há uma sequência de obrigações, e uma não se separa da outra. Na verdade vão todas juntos. E assim, a pessoa vai estar vivendo a vida de Jesus. Ele vai ter o tesouro de Jesus no céu. Ah, é bom pensar nesse tesouro. Vai ter os olhos de Jesus, olhar para o que Jesus olhava. Vai ter o trabalho e o esforço de Jesus, um só Senhor, um só Deus. E vai ter o sustento que Jesus sempre teve. Sim, muito sustento. De vez em quando ele não comia não, mas estava bem sustentado. Jesus, assim, viveu essa vida. É para sermos o povo de Deus, que não tem mais família, e que se tem família, a tem pela mediação destas palavras e de outras de Jesus. Se não vivermos como discípulos de Cristo, em profunda solidão com Jesus, nos relacionando com qualquer coisa ao nosso redor, através de Jesus, não somos discípulos de Jesus. É necessário viver como Jesus viveu. Por favor, mate a sua família. Chegando em casa, mate todos. Chegue lá no altar que Deus escolheu, ponha o Isaac lá em cima e diga, agora vai para Deus. Evidentemente, pode ser que Abraão pensasse que ele tinha um outro raciocínio melhor. Não é para dar o meu filho para Deus. Sim. Dê seu filho, sua esposa, sua família, todos eles para Deus. Não guarde para você não. Ou não deixe eles se guardarem para eles de jeito nenhum. Queima Isaac, queima para Deus. Queime filho, queime esposa. Seja um holocausto para Deus. Queime até o fim. Que não sobre nenhum terreno, nenhuma conta bancária gorda, nenhum carro enferrujado para o dia do juízo, e nenhum maná estragado na geladeira. Queime. Vamos gastar toda a nossa vida para Deus. O nosso valor está em Jesus, está no céu. E Abraão, o nosso modelo de fé, teve que queimar, simbolicamente ele não queimou, mas teve que estar lá, chegando ao ponto de fazê-lo na mente. E nós temos que entregar a nossa família para Deus. Não há como guardar para nós aquilo que é de Deus. Nós morremos na cruz, perdemos pai, mãe, mulher, filhos, esposa, irmãos, irmãs, amigos, propriedades, a própria vida. Agora é tudo de Deus e nós por Ele.